Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta aula sobre traumas estruturais, parte 1. Eu sou o professor mestre João Pedro Roriz e hoje nós vamos falar sobre as seguintes temáticas: a fundação do eu, nós vamos falar de fases do desenvolvimento humano, segundo a lógica lacaniana, freudiana, winnicottiana, de Erik Erikson, erikiana, e também piagetiana. Vamos falar de traumas e transtornos que podem ser ocasionados ao longo desse período de desenvolvimento, principalmente na infância, tá? Vamos falar das causas desses traumas e transtornos. E no nosso último momento aqui da aula falaremos de territórios e autoridades e alguns cenários ambientais passíveis, então, de sofrermos traumas e transtornos. Eu sou formado em psicanálise, licenciado em História e Filosofia, sou bacharel em comunicação, sou pós-graduado em psicopedagogia, docência e sexologia, sou mestre em psicologia pela Fevale, autor de 37 livros, que você terá acesso em nosso site joaopedrororiz.com ou no nosso Instituto Vida e Psicanálise.com. Vamos começar então falando sobre a fundação do eu. Tema já abordado em outras aulas, porém, aqui nós vamos lançar luz sobre a fundação do eu e algumas características das teorias de Lacan, Freud, Winnicott, Piaget, Erik Erikson. Começando por Lacan. O Lacan divide a primeira infância em 3 estágios: primeiro, segundo e terceiro estágios edípico. O estágio edípico é o estágio em que a criança deseja a mãe. E na primeira infância, segundo o que Lacan nos traz, há esse interesse permanente, totêmico pela mãe. A mãe é uma espécie de inspiração, de musa, grande outro, que traduz a criança para o mundo e que traduz o mundo para a criança. Num primeiro estágio, a criança se sente embrionária na relação com a mãe, é uma fase formada por muitas fantasias, aonde a criança chega a acreditar que é parte da mãe, está embrionária com a mãe e que forma partes do corpo da mãe. Deseja ter os seios da mãe para si e acredita que o seu choro é que movimenta e cria o seio materno. Não é à toa que, devido a essa fantasia e vivendo essa fantasia como se fosse realidade, nós percebemos o caráter psicótico dessa fase da vida, mas não é a psicose da doença, não é a psicose da patologia, é a psicose da formação da, do instinto lúdico, da capacidade da criatividade e da fantasia que todos precisamos ter. Então, a formação da fantasia sobre a mãe vai nos ajudar ao longo da vida a desempenhar papéis, a desenvolver estratégias, a elaborar planos, a treinar num espaço transicional uma lógica difícil de ser aplicada no espaço real. O segundo estágio edípico é quando a criança ela percebe que já não tem a mãe completamente. A mãe ela já está voltada para outros objetos de afeto além do bebê e a criança então sente uma falta. Essa falta ela é muito importante porque é o que vai fazer a criança tentar compensar essa falta através dos objetos possíveis, outras pessoas, brinquedos, o próprio eu. Então, a criança ela se ressente da ausência da mãe, ou pelo menos da falta da mãe, que antes era tão embrionária, agora essa mãe ela cuida de outros elementos da vida, e o bebê deseja o desejo da mãe por ele. Veja que isso é uma ótica perversa, desejar o desejo do outro por si mesmo. Por isso que a gente chama de uma fase perversa. Não que a criança realmente seja perversa, é apenas uma característica de uma formação, de uma fundação do eu. Lacan, inclusive, no seminário 3, As Psicoses, vai nos explicar que a criança ela fala como uma necessidade de expressar o seu mal-estar, justamente porque ele sente uma falta. E para falar, ele tem que pensar, e para pensar, ele tem que estruturar o eu. O eu é essa formação ontogênica que a criança
descobre a partir então da separação da mãe. E com isso vem muitos dilemas, muitas dores. Se eu sou separado da mãe, significa que eu posso perder a minha mãe. Significa que eu posso perder a mim mesmo. Então a criança se estabelece no narcisismo primário, aonde ela realmente acredita governar o mundo. E aí Freud escreve, talvez um dos seus artigos mais interessantes, Sua Majestade o Bebê, é quando o bebê ele se fortalece na sua estrutura narcísica para poder dar conta de sustentar suas dúvidas sobre o mundo. Há dois tipos de narcisismo. Primeiro, o narcisismo primário, quando a criança estabelece então um critério de importância perante o mundo. Ele acredita que todos os objetos pertencem a ele. Ele vai ganhar uma característica animista, onde ele pensa que as coisas só funcionam porque ele está olhando. E, finalmente, ele vai começar a identificar objetos que o saciam. Esses objetos também vêm para compensar uma perda. Chupeta compensa o seio, a mamadeira compensa o seio, o paninho compensa a pele da mãe. E ele, então, deixará de ter um narcisismo primário, muito pessoal, muito fundante, para começar a ter um narcisismo secundário ou objetal. Aqui acontece um fenômeno interessante. A criança precisa passar por esse aspecto formador do eu para poder enfrentar os desafios naturais de sua vida. E não só isso, também está lidando com o narcisismo renascente dos pais, que querem que esse filho cresça da maneira que os pais identificam como correta. Então a criança também vai carregar um pouco da cadeia de significantes do pai e da mãe, que é fundante dentro desse ser. Esse narcisismo renascente dos pais é o mesmo narcisismo primário que habitou seus corpos quando pequenos e que é projetado sobre o bebê. E aí a gente escuta comentários como: é a cara do pai, vai ser engenheira como a mãe, coisas do tipo. É importante para fundamentar o ideal de eu na criança e constituir numa trilha, num trilho, aonde a criança poderá seguir em segurança. Mais tarde, evidentemente, ele vai formar o eu ideal, que muitas vezes entra em conflito com o ideal de eu. O eu ideal é quando a criança, já mais tarde, começa a desenvolver seus hábitos, seus gostos, seus prazeres pela vida, que são muito pessoais. E já não sustenta tanto o ideal de eu, que é um investimento libidinal dos pais na criança. O terceiro estágio edípico, ele é marcado então por uma neurose, que é quando a criança ela se abre para a existência de terceiros, de outras pessoas, e ele passará então a dividir sua falta pela mãe entre amiguinhos, coleguinhas, priminhos, professora, professor, ah, cuidador, babá, e vai exigir que essas pessoas também o amem e vai começar a querer legitimar-se diante dessa comunidade, dessas pessoas. Não à toa a gente chama de neurose, porque é uma fase neurótica do bebê, aonde ele passa a querer ser legitimado por um outro. Vamos dar seguimento aqui à nossa aula. Veja, o eu é uma ilusão, de fato. É uma estrutura que nós criamos para não cair no vazio existencial. O eu é o desejo do outro introjetado por nós, porque quando somos pequenos e ainda muito incipientes em nossa lógica de vida, nós pegamos emprestado, nós sequestramos a lógica do pai e da mãe. Como nós desejamos o desejo da mãe por nós, em algum momento raptamos a lógica de pensamento da mãe para poder nos fazer ser vistos por ela. Todo desejo é uma fantasia de completude do bebê na relação da falta que ele sofre por ter perdido essa mãe. Busca então um objeto de amparo que substitua a perda da vida uterina. E aí estão os 3 deslocamentos, né, que eu acabei já me referindo: narcisismo primário, quando o bebê se autorreferencia, numa atitude muito animista. Depois, o segundo deslocamento, quando a criança passa então a projetar sobre os objetos um desejo de saciedade.
E, por último, o terceiro deslocamento, quando há uma tentativa de compensar no outro aquilo que é seu. Sendo que os pais fazem isso com os filhos, eles tentam reviver a infância através da lógica do filho. Bom, vamos falar sobre relação objetal? Em Instintos e Vicissitudes, Freud fala que tudo que a gente perde no campo da matéria pode ser simbolizado ou representado no mundo metafísico. Então eu perco o seio da mãe e vou buscar um objeto compensador. Veja se não é assim com tudo que nós perdemos, né? Nós tentamos encontrar uma lógica parecida, ou que nos sacie, ou que distraia os nossos sentimentos em relação àquilo que foi perdido. O desejo pela mãe leva o sujeito, então, a investigar objetos, espaços, funções, situações que vão ganhar importância. E isso permanece para a vida toda. Agora, observem, isso é interessante demais, que muitos adultos se mantêm numa lógica regressiva, muitas vezes num narcisismo primário, onde ele se constitui na regra e na lei, muitas vezes numa atitude perversa, porque não aceita a castração impetrada pela mãe, o afastamento e a falta, não aceitam, e se constituem, então, num narcisismo primário ou objetal. Vocês já devem ter conhecido pessoas que só se saciam com o consumo ou com titulações, então veja o narcisismo objetal, né? Há aquele que, até muito mais primitivamente, vamos falar, ainda busca uma lógica embrionária com a mãe, num sentido mais psicótico, de querer tornar real suas fantasias. Veja que essa lógica acontece com muitas pessoas. E, finalmente, muitos se fundam na lógica neurótica, também numa expectativa infundada, infinita, de ver os seus desejos e suas necessidades sendo legitimados por um terceiro. Precisa vir uma pessoa de fora para fortalecer o ego desse sujeito. E tudo isso remonta muito à infância, né? À primeira infância, segundo o que Lacan nos diz. Freud vai dizer em 1915 que o objeto é um meio para o fim primordial da pulsão, que é o de eliminar um estado de tensão por meio de uma modalidade de satisfação. Então, é basicamente um resumo do que a gente está trazendo aqui, né? A gente, quando fala no Freud, fala de infância, a gente remonta muito às fases psicossexuais, que é uma lógica muito interessante, aonde a sexualidade é colocada como metáfora da relação do sujeito com as suas manifestações do desejo. Então, eu tenho um desejo, ele se constitui em uma força dentro de mim, ele se condensa, muitos desejos se condensam e precisam ser deslocados numa ação, porque todo desejo quer ser deslocado, quer ser gozado, né? Ele quer ser descarregado. E na primeiríssima infância, vamos pegar aí as três primeiras fases: a fase oral, 0 a 2 anos, anal, 2 a 4 anos, e fase fálica, 4 a 7 anos. A criança tem uma relação da libido, que é a energia sexual capaz de favorecer justamente o deslocamento da pulsão, ou seja, a libido é quem pega as pulsões e descarrega. A libido ela está muito concentrada em partes do corpo da criança. É fácil identificar a fase oral, do 0 aos 2 anos, que a criança leva os objetos à boca. O mundo ele é experimentado pelo aspecto tátil e pelo paladar. E há todo um incentivo primitivo do desejo pela mordedura, a lambida, a sucção, né? Esse elemento da boca é muito importante para o neném. Então, a fase oral ela é marcada por uma necessidade, inclusive, que vai culminar com a fala, que também é um elemento oral, se a gente parar para pensar, né? E a fala, vamos lembrar Lacan, só vem porque o sujeito sentiu uma falta que gerou um eu, e aí ele tem que professar esse eu através da fala. A fase anal, ela tem ali a metáfora da, da libido concentrada nos esfíncteres,
quando em verdade sabemos que isso tem mais a ver com o controle. É o controle da questão motora, é o reter e soltar. Então, se eu consigo controlar as minhas necessidades fisiológicas, eu também consigo controlar meus pais. Porque quanto mais tempo eu permaneço no troninho, defecando, mais tempo essa mãe fica ali comigo. Então, há uma ordem de controle, é uma ordem sexual, porque é uma ordem do desejo. E eu colocar aquele objeto em algum lugar que eu desejo que ele esteja. Então, o desejo da criança é manipular as fezes, é colocá-la em algum lugar. Quando você brinca com massinha, com a criança, ou a criança quando pega a comida e mexe com ela está representando esse olhar sobre a manipulação daquilo que vem dela, que é parte dela. E não adianta ter nojo, tá, gente? Porque é natural, né? E ela percebe que ela pode fazer isso com os pais também, inclusive com as reações que eles têm a esse tipo de desejo primitivo. A fase fálica é uma das fases mais interessantes, porque a criança ela sente o poder, e o poder está manifestado nesse desejo que não é pela prática sexual, porque a criança não consegue praticar o sexo, nem sabe o que é isso, mas é o desejo de descarregar essa pulsão que ela tem em algo ou em alguém. E ela sente já alguma sensibilidade nos órgãos genitais. E com isso o menino procura a mãe, num sentido de tentar reter a mãe para si, proteger a mãe. Claro, a lógica é: essa mãe me deu colo, comida, afeto, eu quero preservar essa mãe para mim. E ela vai, então, para Lacan, essa criança vai remontar a lógica edipiana fundamental da primeira infância. Só que agora num sentido de empoderar-se sobre ela. E vai haver, evidentemente, uma reação, ou da própria mãe, que vai impedir, ou do parceiro sexual dessa mãe, um pai, ou, no caso de uma mulher homoafetiva, a esposa, a namorada, pode ser também um avô, né, um irmão mais velho. A menina, por sua vez, que já demonstrava esse interesse pela mãe, perde o interesse pela mãe e remonta o interesse pelo pelo objeto totêmico paterno. E também vai sofrer, evidentemente, a castração, porque os desejos, eles não podem ser realizados em sua completude. Aqui a criança, ela vai identificar a lei, a regra, e vai se inscrever no campo da cidadania. Não à toa, ela começa já a estudar na escola, ali com 7 anos, ela já começa a entrar em contato com a diversidade, ela vai entender que ela precisa controlar os seus impulsos primitivos e aprender a fazer isso. Agora, é sempre muito importante ter um olhar sobre essa fase fálica, tá? Porque tanto essas fases psicossexuais, como essa fase aqui, essas fases do desenvolvimento lacanianas, vamos colocar aqui de novo, elas são passíveis de traumas, tá, gente? Principalmente se o adulto não entende que a criança tem que passar por essa fase, por essas fases. Então vamos dar um exemplo, tá? Vocês estão lendo aí no teu PowerPoint, o segundo estágio edípico é marcado por uma perversão, onde a criança perverte a lógica. Ela acredita realmente que ela manipula os objetos ao seu redor. Isso quando ela é bem bebezinha ainda, né? Ela acredita que as coisas só estão acontecendo porque ela está olhando. Então, fenômenos que acontecem na frente dela e que a desagradam e que a ferem, essa criança poderá se ressentir acreditando que ela é a culpada, já que ela realmente tem a fantasia de que ela é que cria esse universo em torno dela. Esse animismo dela poderá então compor num fenômeno traumático, porque ela se vê como culpada pelos atos que acontecem em volta dela, sendo que, de fato, esses atos vão acontecer à revelia de uma criança tão pequena. Por isso que é tão importante os adultos saberem lidar perto de criança e não deixar a criança à mercê de fenômenos que possam traumatizá-la. O mesmo acontece aqui nas fases psicossexuais, veja bem.
Se o pai, ao fazer a castração da criança, né, em relação aos seus desejos edipianos, faz isso com faz isso com violência, né, porque tem uma diferença entre firmeza e violência. Ultrapassa o limite da firmeza e pratica a violência com a criança, essa criança cria uma marca dentro de si, né? Vou dar um outro exemplo. É muito comum no jardim de infância, quando as crianças estão entre 4 e 7 anos, começarem a roçar uma na outra, porque de fato isso dá prazer, né? O contato com o corpo dá um prazer. E, claro, o que as professoras devem fazer? Direcionar a libido, chamar para fazer outra brincadeira, ajudar essa criança a desenvolver uma outra forma de controle sobre isso, não necessariamente daquela forma, porque socialmente não é aceito. Mas a professora, a mãe, o pai, o irmão, que zomba da criança, que bota a mão na cara, que aponta o dedo, que xinga, briga, uma criança que está fazendo algo que é instintivo, ela pode marcar a ideia de que aquilo não é bom, que o instinto que ela produz gera comportamentos negativos. Isso marca o sujeito para a vida toda. Então, por exemplo, na fase anal, a criança ela tem prazer em manipular as fezes. Então, ela vai estar diante do cocôzinho dela, ela pode querer pegar e mexer. É um instinto primário, primitivo, né? Tomar posse e colocar a produção dela no lugar que ela quer. Ela vai ter, inclusive, como é que eu posso dizer? Orgulho da produção dela, né? Então não é só o cocô, é o desenho que ela faz, que ela precisa ser incentivada, porque é algo que sai de dentro dela. Se a família, né, complexa, não entende, uh, em vez de ajudar essa criança a reconhecer seus talentos, né, suas capacidades, recrimina a produção dela, seja o cocô, seja a escrita, seja o beabá, seja a brincadeira, essa criança pode crescer achando que não é criativa, que aquilo que ela produz não é bom o bastante. Ah, mas quer dizer que nós somos feitos de cristais preciosos? Não, não é isso. E tem pessoas que são marcadas mais profundamente do que outras. Mas é bom evitar marcas desnecessárias, né, que possam causar conflitos do sujeito em relação aos seus próprios desejos. Porque senão cria essas fixações aí, que são representações de uma marca psíquica que causa regressividade. Veja, tem duas maneiras da pessoa ficar fixada a uma fase psicossexual. Primeiro, se a pessoa vivenciou uma boa relação com aquela fase psicossexual e depois viveu uma fase que não foi tão positiva assim. Ela pode querer voltar, restartar o momento bom da vida, daquela vida. Então, se ela teve uma fase oral positiva na relação com a mãe, mas a fase anal e fálica já não foram tão positivas, pode ser que crie uma fixação na fase oral, que foi uma fase positiva, essa criança se sentiu segura ali. Então nós vamos ver um adulto que rói unha, que bota a mão na boca quando se sente inseguro, ou fica na posição fetal, né? Outra forma de fixação é quando o sujeito sofre um trauma naquela fase da vida. Então, por exemplo, eu tive um cliente no meu consultório de psicopedagogia, quando eu trabalhava como psicopedagogo, que ele tinha uma dificuldade tremenda em falar, em se manifestar, em traduzir o mundo. E olha que curioso, né? Coincidências para Freud não acontece. A mãe teve um acidente, infelizmente, e ficou em coma durante a fase, justamente, a fase oral dessa criança, a fase que ela devia estar aprendendo a oralizar os seus sentimentos. Então, a gente sente que há uma relação entre a falta da entidade materna e aquela oralidade que acabou ficando em segundo plano dentro daquela família. Importante salientar as outras duas fases, né? O período de latência, que vai dos 7 aos 12 anos, e o período genital, que depois dos 12 anos vai dar ordem a uma origem sexual mais madura. Esses dois períodos aí, né? O período de latência e o período genital, e a fase genital, perdão, são fases que nós não vamos tratar hoje aqui nessa aula, tá? Porque hoje nos interessa mais
as primeiras 3 fases da criança. Mas eu gostaria apenas de apontar uma diferença entre a fase fálica e genital. São muitas, mas entre elas é que a fase fálica é o desejo de depositar no outro para o seu bel prazer. Então, eu na fase fálica tenho o desejo de depositar a minha pulsão num outro corpo, num outro objeto, para meu bel prazer. Na fase genital, a lógica já é um pouco diferente. Eu já me sinto pronto para compartilhar o meu desejo e o desejo do outro, numa lógica uníssona. É uma fase muito bonita da vida de qualquer ser humano, né? E muito difícil também, porque é marcada por mudanças extraordinárias. Vamos falar sobre esse tema numa próxima aula. Combinado? Vamos para o momento da nossa aula que a gente fala das fases do desenvolvimento humano, que são fases traduzidas por Piaget. Piaget foi um observador do comportamento infantil, diferente do Freud, que analisou pelas circunstâncias da sexualidade. O Piaget entende que as fases do desenvolvimento são marcadas por uma lógica cognitiva. Então, há fases que nós temos que passar, invariavelmente, mas, infelizmente, algumas pessoas, por dificuldades cognitivas, podem ficar paradas em determinadas fases do desenvolvimento. Em relação à sexualidade, Freud já dizia que uma fase pode se interpor à outra. Você pode criar uma fixação, mas seguir adiante com as outras fases sexuais. O Piaget ele já entende que a fase do desenvolvimento humano cognitiva, que fala muito sobre a produção e a maturidade da cognição e da psicomotricidade fina, ela pode ser estacionária se o sujeito desenvolver algum transtorno, tá? Mas antes de falar dos transtornos, vamos falar dessas fases aí, né? O estágio sensório-motor, do 0 aos 2 anos, quando a criança aprende a manipular os próprios músculos, aprende a desenvolver uma habilidade corporal, tá? Me permita trazer um pouco da lógica do Lacan, bom, psicanalista, né? O Lacan ele diz que a mãe tem uma importância muito grande aí, porque vai, de certo modo, erogenizar o corpo da criança, aquecer o corpo infantil, porque é a mãe que apresenta o pezinho, a mãozinha, o narizinho para a criança, tá? Então, o estágio sensório-motor, a criança está desenvolvendo essa habilidade da psicomotricidade fina, aonde nós vamos fazer o movimento de pinça, a gente vai começar a botar a mão no pé, a aprender a se sentar e assim por diante, tá? Até o aparelho fonador participa desse contexto. O estágio pré-operacional ou simbólico é o estágio em que a criança ela se atira a um lugar de fantasias, de brincadeiras, aonde ela não entra em contato ainda com uma realidade material. É tudo muito realidade psíquica da própria criança. Vai dos 2 aos 7 anos. O maior crime que um adulto pode fazer com uma criança é nessa fase não deixar a criança brincar. Vai se tornar um adulto muito complexado, muito problemático, porque a criança se autorregula das suas necessidades na brincadeira e na fantasia. O estágio operatório concreto é um estágio interessantíssimo. Eu particularmente adoro crianças dessa idade, porque a criança ela quer entender a lógica do mundo. Então, se você dá a lógica para ela, ela vai que nem um expert. Ela é capaz de avançar na lógica concreta, nunca na lógica subjetiva. Ela entende concretamente os espaços ao redor dela. Tanto é que a matemática vai ser apresentada com muito cuidado, porque é uma lógica mais virtual, né? É uma lógica mais subjetiva, pensar em números. Mas não à toa, quando você vai pensar em números com crianças dessa idade, você traz os bloquinhos, você traz as unidades, né? Você trabalha com pauzinhos para ensinar essa criança a fazer as letrinhas, né? A desenvolver suas frases. Então, é uma fase muito concreta, a criança entende o mundo de uma forma muito objetiva. Então, dá um exemplo, né? Você vai dizer para uma criança dessa idade assim: ah, eu estou toda enrolada. Ela não vai entender a malícia que tem em torno
dessa expressão. Ela vai achar que você está enrolada por algum fio, por alguma linha. Ela não entende subjetividades, tá? O estágio operatório formal, a partir dos 12 anos, a criança começa a desenvolver a capacidade subjetiva. E aí ela já consegue ironizar, ela já consegue entender que existe uma lógica concreta e existe um subterrâneo da linguagem, que é onde os fenômenos acontecem, os fenômenos linguísticos, né? Então ela vai trabalhar com figuras de linguagem, metáforas, ela vai entender muito da moral da história, né? Já há um investimento antes nesse sentido, mas agora vai se concretizar essa capacidade ali a partir dos 12 anos. O Winnicott, ele trabalha com lógicas muito interessantes, tá? Na primeira infância. Ele diz que até os 6 meses de idade, a mãe é toda do bebê. E precisa ser assim para esse bebê se constituir numa vida mais saudável. Porque o bebê depende totalmente da mãe. Totalmente mesmo, né? A gente nasce cedo demais. Se a gente fosse considerar o tempo de gestação ideal, deveria ser em torno aí de 15 meses, né? 14, 15 meses. As mães que estão me ouvindo ficaram arrepiadas agora. Mas é verdade, porque a produção é, geracional, né, da gestação, ela é muito pouca para a formação de todo o nosso complexo cerebral, que é muito cheio de sinapses, né? Então, se a gente fosse comparar com outros animais, considerando o tamanho da nossa cabeça, o tamanho do nosso corpo, nós deveríamos ter uma gestação um pouco mais duradoura, né? Como não é possível, porque nós tivemos a brilhante ideia de sermos bípedes, né? E isso fez com que as ancas das mulheres fossem menores, a cabeça, por nós ostentarmos um cérebro proporcionalmente enorme em relação ao nosso corpo, a cabeça não passaria pela área genital da mulher, né? Aqueles ossos do quadril não conseguiriam se alargar para a passagem da criança. Então a criança nasce prematura, essa que é a grande verdade. Com 9 meses, a criança é expulsa do útero e essa criança precisa ser terminada a gestação dela no colinho, né? No colinho. E aí precisa dessa entidade materna, que é então o cuidador materno, pode ser uma mulher ou pode ser um homem. Claro que a mulher, por uma questão evidentemente fisiológica, ela vai dar o peito, mas na falta dessa mulher há de se ter o leite materno de outras maneiras. E eu fico pensando até que a mãe ambiente não se constitui apenas na mulher, mas na mulher e no guarda-chuva que se forma em torno dela, né? Família, o marido, a avó, né? A mãe da mãe, né? Os indígenas costumam fazer essa criação coletiva. A mãe é um ambiente, tá? Não é só a mulher, não é só o homem. A partir dos 6 meses, a criança ela vai alcançar um estágio de dependência relativa. Por quê? Porque ela ainda precisa da mãe, mas evidentemente que ela já começa a desempenhar algumas capacidades, desenvolver algumas capacidades e, em algum momento, desempenhar alguns papéis dentro da família, mesmo pequenininhos, né? É claro que elas não podem ser vítimas de um abandono, mas de um olhar cuidadoso que não vai sufocá-lo, que não vai tirar dele suas iniciativas, tá? A independência relativa acontece depois dos 2 anos. E o Winnicott nunca falou em uma independência absoluta, quem procura isso realmente não vai encontrar, mesmo na fase adulta, porque todos somos, de alguma maneira, dependentes de algo ou alguém. Vamos agora para a lógica de Erik Erikson, que estabeleceu as suas fases psicossociais, numa lógica muito interessante, aonde ele vai tentar atravessar a vida toda do sujeito, não apenas a infância, como fez Freud, Winnicott e Lacan. Erik Erikson vai dizer que até os 2 anos vivemos a relação entre confiança e desconfiança. Se a gente puder pincelar um pouquinho no Winnicott, em Privação e Delinquência, que é um livro ótimo, de 1981,
um livro póstumo. O Winnicott vai dizer que a criança alterna estágios de consciência e inconsciência. E toda vez que ele alterna estágios de consciência, ele percebe o pai, ele percebe a mãe. E ele vai ganhando pontuações, capacidade de juntar uma consciência com a outra, já que os estágios, as fases de inconsciência vão ficando cada vez menores. Então, talvez seja o que Erickson esteja aqui traduzindo como confiança e desconfiança. Há períodos em que confia-se e desconfia-se, tanto de si mesmo quanto em relação a essa mãe, esse pai. O estado de confiança é criado aos poucos, porque o amor é uma construção. Tá? Depois vamos ter a autonomia versus a vergonha. Mas por que vergonha? Justamente porque a criança prefere, né, uh, ter a mãe cuidando dela. Tanto é que se distanciar dessa mãe pode ser muito sofrido para alguns bebês. E alcançar um estado de autonomia traz vergonha, né? Vergonha de ser, de constituir-se numa lógica muito pessoal. O terceiro estágio, iniciativa versus culpa, já que eu começo a ter essa capacidade de autonomia e o quanto que isso não me traz culpado por eu estar ferindo uma lógica antiga da minha relação com a mãe. A diligência versus a inferioridade vem entre 6 e 11 anos, onde a criança aprende a ter talento, desenvolver aptidões. Identidade versus confusão de identidade, não preciso nem dizer para vocês que fase é essa, né? A fase da adolescência, entre 12 e 18 anos, aonde a criança ela vai utilizar máscaras para se relacionar socialmente, sempre testando uma nova forma de personalidade. E muitas vão contradizer a infância que tiveram, considerando isso extremamente contraditório, já que a infância é a única referência que ela possui na vida dela. Então, ao mesmo tempo que ela precisa da experiência da infância, ela contradiz e antagoniza com a experiência da infância, que torna a vida do adolescente muito confusa. Intimidade versus isolamento é a fase que nós passamos dos 19 aos 40. Fico feliz de ter vencido já essa fase, apesar de a cutis não parecer, né? Já passamos dessa fase. Intimidade por quê? Eu devo expressar aquilo que sinto, as pessoas vão fazer bom uso disso, ou eu devo me isolar e viver numa bolha, viver apenas com quem me entende? Eu saio ou não saio da minha casa, né? Eu abandono de vez essa lógica paterna-materna. Generatividade versus estagnação. Bom, para quem como eu já está entre os 40 e os 60 anos, já está vivendo aí, segundo Erik Erikson, a penúltima fase da vida, que é você gerar ou se estagnar. Muitos passam por essa lógica. Eu já vivi tanto, eu preciso continuar reconhecendo novos horizontes, ou eu posso agora me estabelecer naquilo que eu já constituí? Nossa, no consultório aparecem pessoas o tempo todo se fazendo essa pergunta, principalmente aqueles que já se aposentaram ou que já têm uma vida minimamente confortável. Hein? Integridade versus desespero, entre 60 e o resto da vida, que é você manter a unidade corporal ou desesperar-se diante da morte, das potencialidades que vêm com essa vida metafísica, para além da matéria. Eu considero Erik Erikson um homem muito inteligente e um homem de seu tempo. Veja que esse livro que nós estamos trabalhando aqui foi publicado em 1972. Naquela época, veja bem, a expectativa de vida girava em torno de 75 anos no Brasil, às vezes até menos. Hoje a expectativa de vida está para além dos 80, né, passando aí quase, já chegando a 90, se eu não me engano, 85, 86 anos. Então acredito que se hoje Erik Erikson estivesse vivo, ele já criaria uma nova fase, uma nona fase que vencesse a integridade e desespero. Que fase seria essa? Ele, se estivesse vivo, estaria vivendo essa última fase. Vamos para o segundo capítulo da nossa aula. Eu já expus aqui a formação do eu.
e as teorias em torno disso, né? Agora, o que isso tem a ver com o nosso tema? Essa que eu acho que é a pergunta mais importante. Ora, são fases propícias a sofrer traumas e gerar transtornos, porque são fases delicadas, são momentos de passagem. Mas vamos começar do começo. Vamos primeiro falar dos traumas estruturais. Eu falei de todas as mudanças, né, da vida do sujeito, e cada passada dessa, de uma fase para outra, pode ser considerado um novo parto. Porque parto é partir, né? Nós morremos como feto, nascemos como bebê, e temos todas essas complexidades dentro de nós, e morremos como bebê para nascermos como uma criança, morremos como criança para nascermos como adolescente, e essas lógicas, elas findam e renascem com muita dor e sofrimento, e o luto acompanha esse movimento. Quem aqui não sente falta da infância? Aliás, a Arminda Berasturi, no seu ótimo livro Adolescência Normal, ela vai dizer que o adolescente está marcado por 3 lutos: o luto da perda do corpo, o luto da perda da identidade, o luto dos pais da infância. O corpo da infância, a identidade da infância, e o papai e a mamãe da infância, né? Então, essa nova lógica que nos abarca nos faz chorar enquanto todos parecem tão risonhos. A descoberta do eu é um trauma estrutural, porque ela vem seguida de castrações, onde o sujeito precisa lutar para identificar-se em meio à falta. O próprio sentido de sexualidade, aonde depositar e de que forma depositar os desejos que eu tenho. Eu sinto, então é o Édipo. Eu preciso depositar porque senão eu vou me sentir mal, é o Narciso. Mas existe a lei, existe a regra, existe ordenamentos lógicos, é a lógica da castração. O que traz traumas, veja, eu vejo que tem pessoas que lidam muito mal com rompimentos institucionais. Desemprego. A pessoa acaba de sofrer com o desemprego, ela foi demitida, sofreu uma demissão. Tá, ela tá triste porque, né, todos nós precisamos de trabalho para sobreviver, mas o que de fato deixa essa pessoa triste? Será que ela não foi ferida em seu narciso, em aquilo que ela acreditava que deveria ser, e que por sua vez remonta uma lógica edipiana, que é justamente a perda da mãe, lá na primeira infância? Interessante, né? Anota aí, aonde há Édipo, há Narciso. Aonde há Narciso, há Édipo. E, claro, a adolescência normal, já falamos sobre isso, mesmo sendo sintomática e sendo natural, ela, mesmo sendo normal, ela é sintomática e ela causa conflitos, não é mesmo? São traumas estruturais. Todos nós vamos passar por essas lógicas que eu acabei de descrever aqui. As ocorrências traumáticas, elas não acontecem o tempo todo. Elas pontuam a nossa existência e acabam virando espécie de uma espécie de, vamos dizer assim, rosa dos ventos, né? Ela acaba virando um ponto geográfico, um ponto de referência na nossa história. E como você lida com esses pontos de referência é que fala muito como você vivenciou seus traumas estruturais. As ocorrências traumáticas podem vir através de tragédias, catástrofes ou recorrente abuso. Freud falou muito em recorrente abuso no livro sobre histeria, no Estudos sobre Histeria, onde ele fala que quando uma pessoa é minada no seu poder de decisão, no seu aparelho executivo, recorrentemente, o conjunto da obra é entendido pela pessoa de uma forma traumática. Tá? E vamos lembrar o que é o trauma? O trauma é um evento que quebra, por isso que trauma, quebradura, quebra o aparelho psíquico, quebra o poder ordenador, quebra o poder executivo do sujeito diante do fenômeno, diante do evento, e gera inúmeras pulsões que às vezes são até contraditórias entre elas. E o que o ego pode fazer é recalcar. Só que quando recalca, essas energias elas funcionam de forma tão abrupta, a barreira de censura tenta fazer o seu papel, muito desse material é derramado,
e muita fantasia se mistura com realidade, e essas pulsões, uma vez agitadas, elas nunca mais voltam ao normal. Elas se condensam numa pulsão que tentam descarregar ao longo da vida do sujeito toda. Então, o trauma acaba ocupando o lugar de uma pulsão. E aí, acontece um fenômeno interessantíssimo. Às vezes, o sujeito poderá ter que lidar com um sentimento muito adversos, mas que correspondem ao mesmo evento traumático. Vou dar um exemplo. Quer dizer, então, que a mãe amada, a mãe querida daquele sujeito morreu. Ele está lidando com muitos desejos primitivos. O fato dessa mãe ser amada faz com que ele deseje, evidentemente, que a mãe continue viva. Por outro lado, ele quer ser compensado por faltas antigas que essa mãe ocasionou, porque nenhuma mãe é perfeita. É, no máximo, suficientemente boa. Isso gera sentimentos de vingança. Então, essa mulher morreu, ele se sente também bem. Ao mesmo tempo, morreu a lógica de uma mulher geracionalmente mais velha que eu, logo eu poderei viver uma lógica nova. Há um conflito, porque ao mesmo tempo que eu desejo essa mulher viva, eu quero que essa mulher continue morta para eu poder viver uma nova existência. Veja se não é um conflito de pulsões que ele nunca vai assumir tão claramente como eu estou falando aqui. E o histórico dele é que denuncia. Os sonhos denunciam, os sintomas denunciam. Quer ver um sintoma muito comum nesses casos? A culpa. A minha mãe morreu, eu estou me sentindo culpado. Mas por quê? É porque eu acho que eu devia ter feito alguma coisa. Na verdade, o que esse sujeito está querendo dizer é: eu estou gozando com esse falecimento, porque nem tudo é tão ruim assim como poderia ser, estou me repreendendo por conta desse evento que é traumático na minha vida, tá? Então vamos dividir, já falei um pouquinho do recorrente abuso, né? Relações tóxicas, relações que minam a capacidade executiva do sujeito, pouco a pouco, gradualmente, o sujeito vai perdendo a sua essência, a sua própria capacidade de interferir no meio em que vive. Então, recorrentes abusos são causadores de tragédias, né? Causadores de traumas bem poderosos. A tragédia, eu vou tirar um pouco da literatura, tá? Não encontrei nenhuma fonte de psicologia falando, fazendo a diferença entre tragédia e catástrofe. Então eu vou me permitir aqui usar de uma licença poética. No meu ver, na minha forma de ver, e você pode concordar ou discordar, a tragédia está muito relacionada a fatores humanos, relacionais. Então, o assassinato, a separação, o divórcio, o sequestro dos filhos, né? A traição, são tragédias. Normalmente são eventos que acontecem por conta do conflito humano, por conta de desentendimentos, por conta de atritos entre duas maneiras de pensar o mundo. A catástrofe já está mais relacionada à questão da natureza, a coisas que nós não controlamos, a eventos que não somos capazes de controlar, mas que de alguma maneira podem nos abarcar. Então agora eu estou aqui dando aula, entra aqui pessoas armadas, eu não tenho como controlar isso, porque eu não tenho nada aqui para me defender, no máximo um celular para chamar a polícia, e o tempo que eu vou usar para fazer isso, né? É uma catástrofe que vai se seguir a partir de um evento do qual eu não tenho controle. Mas isso não devia estar no campo da tragédia? Não sei. Acho que não, porque a pessoa se tornou bandida por conta de tragédias pessoais. Mas a violência pública em si, né, por conta das condições sociais que as pessoas sofrem, por conta da economia, elas se estabelecem como catástrofes, né? É trágico pensar nesse momento aqui agora. O que se segue depois, né? O que se segue depois? Um roubo, uma falência, por conta de questões, né, de esmaecimento das lógicas econômicas, né? São catastróficas, são eventos muito grandiosos que nós não controlamos. Veja, as tragédias, elas, no meu ver, você já consegue perceber que está para acontecer uma tragédia. Tá? Será que
Será que Hamlet não sabia o que ia acontecer com ele? Ele não tinha sinais do que poderia acontecer com ele, com o reino, né? E com o pai dele, com o tio dele? Será que não havia sinais? Será que uma mulher não sabe que um homem tem tendência a trair? Será que uma mãe não sabe que um filho tem tendência a, a usar drogas, né? Então a tragédia humana, ela de alguma maneira, ela é anunciada. A catástrofe é a revelia do desejo do sujeito. Então, eu estou aqui, de repente cai meu teto, o avião que cai, um, uma, um tsunami, né? Um, uma avalanche, é algo muito maior que te engole, que te engolfa. Uma guerra civil, né? Agora a gente está vendo as guerras acontecendo no Oriente Médio, são terríveis. Aquelas pessoas, elas não podiam nem imaginar que estariam vivendo essa circunstância, elas foram engolfadas. Então, essas são as ocorrências traumáticas que a gente está aqui diferenciando: tragédia, catástrofes, recorrente abuso. E claro, né, há uma relação intrínseca entre elas. O que isso tem a ver com a fundação do eu? Nossa, muita coisa. Porque dependendo da forma como a pessoa passou por aquelas fases todas, né, descritas pelos autores, é que vão dar, sentido às representações que o sujeito é capaz de fazer em relação a essas tragédias. Tá? Então, se eu me senti abandonado a minha vida inteira pelo pai e pela mãe, vamos dar um exemplo aqui. Se fui deixado muito tempo no troninho, né? E ninguém vinha me limpar na minha fase anal. De repente, pode ser que eu sofrendo uma violência aqui, alguém vindo assaltar, vindo roubar o meu equipamento de trabalho, eu possa me sentir abandonado por Deus, porque Deus vai receber, né, essa dose totêmica de necessidade, né, da minha falta. Eu posso jogar para o simbólico. Ou eu posso questionar por que, que o prefeito, o delegado não fez alguma coisa. Então, a forma como eu lido com o trauma está muito relacionada aos traumas estruturais, que, por sua vez, está relacionada à forma como eu lidei com as minhas fases, as fases do meu desenvolvimento. Vamos seguir adiante? Vamos falar sobre os traumas psicológicos. Eles são subjetivos, eles estão mais associados a transtornos comportamentais e relacionais. Traumas podem gerar transtornos. O que é um transtorno? O transtorno, como a palavra diz, é o comportamento sintomático, ou seja, repetitivo, que gera transtorno para o sujeito ou para a relação que ele tenta ter. O trauma gera uma pulsão que causa recorrência sintomática, já falamos sobre isso. A infância, por suas características, seria uma fase da vida propícia ao recalque. Por quê? Porque a criança ela está desenvolvendo o aparelho psíquico. A criança tem um espaço transicional de fantasia aonde ela se permite mergulhar numa espécie de amnésia infantil. Ela não vive a realidade intrinsecamente e não faz registros diretos, através apenas do espaço de brincadeira. Isso nos ajuda muito a continuar amando os nossos pais, porque necessitamos desse amor para nos sentirmos seguros, principalmente porque na infância somos dependentes do pai e da mãe. Então nós introjetamos compulsoriamente, ou seja, automaticamente, o desejo do pai e da mãe. Tudo bem? Então já é uma fase propícia para você sofrer, por exemplo, abusos, né? Só que você não sabe disso. Você tem desejos de reconhecimento, porque você está crescendo, está amadurecendo. Você tem esperanças de compensações pelo vazio existencial que você sente desde que você saiu do útero da mãe. Então, veja como é propício alguém se aproveitar desse seu vazio para ocasionar situações que podem ser traumáticas, né? Ou mesmo vivências do dia a dia, na escola, dentro de casa, eventos que podem acontecer independentemente se há alguém mal intencionado ou não.
Autorregulação através do espaço transicional. Já falamos sobre isso também. O trauma na infância podem. Tá, esse assunto aqui vamos deixar para para a próxima aula. Tá? Vamos passar essa lógica aqui também. Bom, os traumas da infância, eles são, então, constituídos de cadeias de significantes. São pensamentos enredados numa lógica que, de alguma maneira, surte como uma memória de algo que aconteceu, ou vem como uma pulsão de muitos desejos que estão condensados, tá? E tudo isso ajuda, assim como o ideal de ego, a forma como o sujeito lida com o eu, e esses traumas fazem parte de uma lógica complexa que vai formar subestruturas dentro da personalidade do sujeito. Então, se o sujeito chega à fase neurótica, ótimo, a maioria de nós consegue chegar, ele vai ainda assim estabelecer traços de uma relação com a natureza que pode ser muito diferente uma da outra. Por isso que nós temos personalidades distintas. E é muito baseado na forma como nós nos relacionamos com as marcas psíquicas, com os traumas e com as revelações sobre nós mesmos através das ações que temos no cotidiano. Então veja que trauma não necessariamente é uma coisa ruim. Pode ser desafiador para o sujeito, porque ele tem que lidar com muitos desejos ao mesmo tempo. Mas é através também dos traumas ou das marcas psíquicas que o sujeito consegue alcançar um conhecimento maior sobre si mesmo, desde que ele consiga lidar com tantos desejos funcionando ao mesmo tempo. Quando ele consegue aprender algo sobre si mesmo, o evento já deixa de ser traumático e passa a ser um evento educativo. Tá? Quais são as formulações de personalidade que o neurótico tem? Ele pode se constituir numa personalidade histérica, que é muito representativa, representa no corpo, através da psicossomática, representa nas angústias, nas conversões. São pessoas que podem ter cegueiras histéricas, podem ter afasia histérica. São pessoas que deixam de andar porque estão vivendo uma lógica opressora muito grande, ou porque estão representando o mal-estar. São pessoas que desmaiam, que dramatizam a morte o tempo todo. O fóbico já representa num objeto, num animal, em alguma lógica, uma cadeia lógica, os seus medos. E vivem lembrando que tem esses medos e se deparando, por sua vez, com esses medos que tem. Essas representações podem ser muito difíceis de lidar, podem causar muitos transtornos. Né? Agora, toda fobia tem uma representação de um medo que, por sua vez, tem a representação de desejos incompreendidos pelo sujeito. Tá? O obsessivo é aquele que tenta controlar a natureza, tenta criar meios de controlar, e quando não é possível, passa então a ter atitudes sintomáticas e vivenciar realidades que ele possa controlar através de gestos e comportamentos repetitivos. Né? O hipocondríaco é aquele que está sempre tentando antecipar alguma lógica, é um ansioso. Ele tem uma lógica ansiosa, ele está sempre tentando prever o que vai acontecer, porque ele não tem mais gozo no presente, ele tem gozo numa coisa que vai acontecer quando ele puder deslocar toda as pulsões que ele possui e que estão ali causando um peso sob a barreira de recalque. O neurastênico é aquele que tem uma ação masturbatória através das palavras, goza em pequenos frascos, goza em pequenas gotículas, através da reclamação, através do ato agressivo. Ele está sempre representando no outro um mal que está dentro dele, ou deslocando dos verdadeiros algozes de sua vida para pessoas próximas, né? Pessoas até que o amam, mãe, filho, esposa, todos são responsáveis pelo mal-estar do sujeito, o que também é uma representação. O depressivo, ele encena a morte, ele busca
gozar apenas no fim. E se todo o fim da vida é morte, o sujeito já atalha diretamente, já não vê clareza e gozo em absolutamente nada, a não ser naquilo que finda, naquilo que é fim. Então, para que namorar se um dia eu vou me separar? Por que que eu vou no parque de diversão se o dia vai acabar e eu vou ficar triste? A lógica é mais ou menos essa. Só existe fim, não existe meio. Os transtornos, eles podem ser de personalidade, tá? O que é um transtorno de personalidade? É quando uma característica do sujeito se engessa, tá? E causa transtorno. A personalidade do sujeito é muito forte, marca muito a existência dele nas relações e ele causa transtorno para si e para os outros. Os transtornos de característica psicótica vão girar em torno da esquizofrenia e da atitude paranoide. O esquizofrênico é aquele que revela os seus desejos através de visões. E essas visões, elas se confundem com a realidade. Já o paranoide, ele é tão importante que ele está sempre sendo perseguido, tem sempre alguém falando alguma coisa sobre ele. O transtorno de personalidade com característica perversa tem a ver com o segundo estágio edípico. Hein? Às vezes, uma má resolução desse período vai fazer com que o sujeito não aceite a castração, histórico à lógica de autoridade. Ele se constitui na lógica da lei. Tanto é que Lacan vai dizer, e quem nos conta isso é Scovitch, no livro Perversão e Psicanálise, ele vai nos dizer que o sujeito perverso tem esse nome porque, em francês, pere é pai, versão é version, é versão. Então, pere version, a versão do pai. O sujeito se constitui na própria versão de lei, de regramento. Ele não pode ser castrado, mas ele castra. Então, nós temos três atitudes aqui, muito parecidas entre elas, porém, se você colocar uma lupa, você vê que é diferente. As três são perversas. O transtorno antissocial, também chamado de psicopatia, o transtorno narcisista, que é uma lógica do eu consolidado num regramento completamente engessado, onde a libido ela é sequestrada pelo ego, todos e tudo precisa agradar a esse ego. O histriônico é aquele que sexualiza, seduz para conseguir o que quer. O transtorno de personalidade neurótica costuma causar mal ao próprio sujeito, não tanto aos outros, né? O obsessivo compulsivo, já falamos um pouquinho sobre ele, tem um evitativo, aquele que quer estar em grupo, mas não consegue. O dependente é aquele que doa tudo, nada tem em seu nome, é incontinente de suas próprias questões, depende sempre da aceitação do outro, o que é uma atitude muito neurótica, né? Todos temos um pouco isso. E o depressivo, já falamos também sobre ele. Importante salientar que existem é, outros transtornos que podem, às vezes, fugir um pouco à lógica psicanalítica, tá? Antes de mais nada, deixa eu só fazer uma diferenciação. O transtorno de personalidade antissocial, que é o chamado psicopata, a gente chama de psicopata quem é maior de 18 anos. Menores de 18 anos que ainda podem rever os seus hábitos, os seus costumes, que ainda pode ser transformado pelo ambiente, a gente não vai chamar de psicopata ou de antissocial, tá? Nós vamos dar um nome específico, transtorno da conduta, ou transtorno desafiador de oposição, o famoso TOD. Isso para menores de 18 anos, tá? E como identificar? Agressividade, destruição, trapaça, manipulações e violações. Sigamos adiante. Ok. Tá, isso a gente já falou. Pronto, acho que agora eu me achei. Também existe o transtorno de personalidade limítrofe, que a gente não consegue identificar como neurótico, perverso ou psicótico, porque está na borda entre essas três construções, tá? O borderline é um
caso clássico, tá? O borderline é uma teoria por Otto Kemberg. Otto Kemberg identificou que existe um número cada vez mais crescente de adolescentes que não conseguem vencer a lógica da adolescência. Se mantêm passionais, impulsivos, autodestrutivos, numa lógica perversa de querer o desejo que é do outro, ao mesmo tempo psicótica, porque estabelece um regramento e acredita nela, e absurdamente neurótica, porque quer ser legitimado o tempo todo, sendo que ele mesmo não se conhece, porque é vazio dentro de si, não há estofo e deseja o desejo do outro para si o tempo todo. Então, são pessoas que são stalkers, estão sempre grudadas na lógica de alguém, amam desesperadamente a lógica de alguém e não sabem lidar com frustrações. O adicto, por sua vez, é aquele sujeito que perdeu a capacidade de expressar o desejo que sente e esse desejo vem em bloco. Isso traz muito sentimento, muito sofrimento, e esse sofrimento só é amainado, só é diminuído com o uso de substâncias ilícitas. A palavra adicto vem da não palavra. A é não, dicto é dicção. Então a não palavra leva a um estorpor de sentimentos que precisa ser controlado. Como o sujeito não sabe como fazer isso, faz uso de medicações, faz uso de drogas, de bebidas, às vezes do açúcar em excesso, do sexo em excesso, até religião em excesso, eu já vi gente adicta. E isso causa um mal-estar maior, porque não resolve o problema em sua raiz, ao contrário, só acrescenta mais transtorno na vida do sujeito. Os transtornos de humor têm uma lógica mais psiquiátrica, porque estão muito no campo do neurológico. O bipolar é aquele que vai vivenciar a existência de dois polos e ele precisa se dividir entre duas lógicas, e a manutenção dessas duas lógicas traz muita dor e sofrimento. Então, o bipolar é o mais conhecido de todos eles. Temos também a ciclotimia e a distimia. Peço aqui vocês procurem no Google, na literatura psiquiátrica, um pouco das definições sobre bipolaridade, ciclotimia e distimia, que foge um pouco da nossa lógica psicanalítica, se bem que a bipolaridade hoje não é tratada só com medicação, isso ajuda o sujeito a compensar os neurotransmissores. A análise ajuda a entender por que o sujeito está vivendo duas lógicas ao mesmo tempo. Já os transtornos de ansiedade são gerados por é, por uma condensação de pulsões, de desejos sob a barreira de recalque. Há um recalque muito grande, de muitos desejos desconhecidos, ao mesmo tempo a libido não consegue lidar muito bem com essas pulsões, não sabe aonde descarregar essas pulsões, porque há muitas crenças limitantes, e o sujeito então se vê intoxicado com o próprio desejo. Isso gera um nível de ansiedade onde ele só pode gozar no futuro, quando isso se resolver. Isso gera pânico, agorafobia, ansiedade geral, e o estresse pós-traumático a gente já entende como um transtorno de ansiedade. Precisa tomar medicação com o psiquiatra e vir fazer terapia psicanalítica, fazer a análise, né? Os transtornos alimentares estão na ordem dos ambientes, das relações e da forma como o sujeito marcou em suas fases do desenvolvimento esses transtornos, normalmente representados em uma compensação alimentar e numa falta de compreensão sobre o seu próprio estado. E, inclusive, alguns desses transtornos que aí está, como a anorexia nervosa, ela gera um comportamento disfuncional do sujeito em relação à sua própria imagem. O sujeito não consegue se ver como ele realmente é. Então há um imaginário que se sobrepõe à lógica da realidade, à lógica material. Bom, já falamos dos transtornos de personalidade, dos transtornos de humor, dos transtornos alimentares. Me permitam agora falar dos transtornos do desenvolvimento global, que são marcados por dificuldades cognitivas. Havia muita dificuldade na psiquiatria de entender a psicossomática, que elementos psicológicos podiam ser revertidos a sintomas do corpo. Mas se o corpo é movido
pelas tensões, e as tensões elas são movidas por expectativas, por desejos de compensação, é muito compreensível entender que traumas podem gerar problemas cognitivos, ou seja, podem mexer na capacidade do sujeito de se relacionar com o próprio corpo e com o meio ambiente em que se encontram, tá? Agora, é evidente que nós já percebemos também que há muito de psicogenética nos transtornos do desenvolvimento global. Crianças que não alcançam o estágio, o marco evolutivo que se espera delas quando comparadas a outras pessoas, tá? O que não significa que essa criança não possa, na sua limitação, desenvolver sua capacidade maior, né? Aquilo que é possível ser desenvolvido dentro de um raio de ação. Pois bem, temos como transtornos de desenvolvimento global mais conhecidos síndrome de Heller, síndrome de Rett, transtorno do espectro autista. Eu tenho vontade de citar também a síndrome de Angelman, mas como ela não é tão conhecida assim, eu vou ficar caladinho. Mas tem essas possibilidades todas, tá? E eu te convido a conhecer cada uma delas. Evidentemente que não vai dar tempo de falarmos de todas, então eu vou trazer o transtorno do espectro autista, que eu acho que é o que gera mais curiosidade, não é mesmo? O transtorno do espectro autista tem origem psicogenética, ambiental, pode ter relacional e pode ser física também. Tem muitas teorias sobre por que uma criança pode ter uma regressão da linguagem ou nem desenvolver o seu potencial linguístico. Porque, veja, o TEA é muito marcado pela disfunção da linguagem e pela capacidade do sujeito de reconhecer outros seres humanos como seres da mesma espécie. As pessoas são vistas como objetos pela criança com transtorno autista. O TEA, ele é marcado então por essa lógica da linguagem que não perpassa pelo grande outro. Não há uma relação com esse outro capaz de fazer com que o sujeito precise necessitar do desenvolvimento da linguagem, tá? E ele, encapsulado que está, como é que ele lida com os seus desejos? Através de movimentos, através de sintomas gestuais que são recorrentes. Esses sintomas gestuais que são recorrentes são muito marcantes em crianças que têm o transtorno do espectro autista. A origem desse transtorno divide opinião entre especialistas. O Winnicott vai falar de uma quebra da confiança da relação mãe-bebê, tanto por parte de um ou por parte do outro. Lacan vai falar da não aceitação do grande outro dentro da lógica linguística. Jerusalimsky vai falar sobre uma dor intrínseca vivida ainda no útero ou nos primeiros dias de vida, que faz a criança se defender. O corpo defende a alma e encapsula. Como a criança não tem defesas para predadores, ele encapsula a alma do sujeito numa lógica muito pessoal, para que essa criança, então, não sofra mais os males que ele sofreu dentro do útero ou nos primeiros anos de vida. Mas veja bem, todas essas teorias, elas são igualmente combatidas e igualmente desenvolvidas pela literatura. O fato é que nós não sabemos ainda o que gera o transtorno autista. Agora, já surgiram genes que são relacionados à questão do autismo. Precisamos discutir mais esse tema e eu os convido a entrar no nosso site www.institutovidapsicanalise.com.br www.institutovidapsicanalise.com.br e prestigiar o nosso curso sobre autismo à luz da psicanálise. Eu acredito que vocês vão gostar muito, que eu trago todo o histórico do autismo, trago todo o histórico do conceito, as formas de tratamento na psiquiatria, pelo ABA, pela psicologia comportamental e pela psicanálise, tá? Inclusive, nós vamos falar sobre a antecipação dos marcos do desenvolvimento humano e uma forma
de tratar essa criança antes que esses marcos apareçam, e essa é uma lógica de tratamento que tem dado muito certo com crianças autistas. Então, o convido a conhecer esse curso lá no nosso site do Instituto Vida e Psicanálise. O transtorno de aprendizagem envolve diversas incapacidades do sujeito de aprender a partir de uma lógica específica. Dislexia, que seria a dificuldade de conseguir ler e se relacionar com a matéria escrita, a descalculia, que é o cálculo, a dificuldade de calcular, de trabalhar com o abstrato dos números. E aí nós temos outros exemplos: desortografia, disgrafia, transtorno do processamento auditivo central, transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade, que também é um transtorno de aprendizagem. São transtornos que vão impedir o sujeito de entrar em contato com o conhecimento, como a maioria, né, dos alunos típicos. São considerados alunos atípicos e tratados de forma especial na escola, desde que com a inclusão necessária para o desenvolvimento pleno e a capacidade do desenvolvimento dessas crianças. Vamos falar das causas? Vamos falar das causas. Por que as crianças podem sofrer traumas e, com isso, gerar transtornos? Temos muitos motivos. Vamos falar um pouco sobre a teoria do Winnicott. Vulnerabilidade física e psicológica pode remontar a limitações do corpo frente à natureza. Predisposição genética e física, limitações que a pessoa tem e que precisam ser consideradas. Condição social, sim. Aonde o sujeito nasce, a sua geografia, o momento histórico e a forma como o sujeito se relaciona com a natureza hoje perpassa muito pela lógica econômica. A condição ambiental também, se nasce perto de rio, se nasce perto de mar, se nasce perto de montanha, se nasce num deserto, vai influenciar bastante a forma como o sujeito vê o mundo, o seu etnocentrismo. Veja, ele vai sempre ver o mundo sobre uma lógica, tá? Vai uma dica de um filme muito bom. Muito Além do Jardim, com Peter Sellers. Se você já assistiu esse filme, meus parabéns. Se você ainda não assistiu, corra, é muito bom. Mostra a história de um homem cognitivamente limitado, né? Ele tem deficiência intelectual e só sabe trabalhar no jardim, ele entende tudo de jardim. Só que a pessoa que cuidava dele vem a falecer. E ele então se vê em Nova York, sem eira nem beira, e ele precisa lidar com essa nova realidade, com o conhecimento que ele tem. Eu não vou dizer mais nada, eu vou deixar inclusive as conclusões políticas, né? Tem uma conclusão política, social sobre esse filme a cargo de vocês. Lembrando que é uma comédia, então, por favor, divirtam-se ao assistir. Aliás, o Peter Sellers, ele é genial, né? Conjuntura relacional também, né? Se você teve uma mãe presente, um pai presente, se você teve segurança nos seus dias de vulnerabilidade. Cultura, incluindo aí os limites da fala. Se você nasceu no idioma que tem menos ou mais vocabulários, isso vai influenciar. Condicionamentos educacionais, geracionais, morais e religiosos. Basta ter uma conversa com alguém mais novo, alguém mais velho, que você vai identificar que existem diferenças entre vocês e isso influencia na maneira como você olha para o mundo. O que não significa que você não possa, evidentemente, aprender coisas novas. A condição ambiental é marcada pela mãe ambiente. Quando eu falo mãe ambiente, eu não estou me referindo à mulher. Eu estou me referindo a quem se predispõe a ser o cuidador, a trabalhar com a ética do cuidado na formação dessa criança. A mãe ambiente é a pessoa que cuida e cercada por outras pessoas que cuidam do cuidador. Então não é só a mulher que amamenta, mas é esse marido que cria também a condição possível para isso. São os avós da criança que, de alguma maneira, estão ali, interessadas, contribuindo, né? Isso que a gente espera de uma família. Espaços e objetos transicionais, como a criança marcou a sua relação com o mundo através da fantasia. Olha ali o Winnicott observando crianças brincando, que é assim que a gente faz terapia com criança.
A gente deixa eles brincarem e observa. Segurança institucional que essa criança teve ao longo da existência, a forma como ela lida com as privações que ela teve ao longo da existência e também o desejo que ela tem de voltar a uma fase aonde ela foi melhor cuidada, que o Winnicott chama de deprivação. A lógica funcional da família, a lógica do cuidado e da manutenção do cuidar. São causas muito fundantes na formação do sujeito e na relação dele com ele mesmo, com os outros e com o ambiente. Vamos abrir agora um espaço aqui para a sociologia, para a psicologia social. Vamos relaxar um pouco agora, desapertar a gravata. Vamos brincar um pouco com os termos e nos permitir filosofar no final dessa nossa aula, falando sobre territórios e autoridades. Existem territórios aonde nós podemos professar a nossa forma de ser, o nosso desenvolvimento do eu. Esse território é doméstico, que é uma comunidade mais íntima. Tem as comunidades mais amplas, que são os bairros, né? As cidades pequenas, aquela tua agremiação que você frequenta, o seu instituto de psicanálise, né? São comunidades, são pessoas que pensam parecido, que têm uma lógica que, de alguma maneira, contribui com aquilo que você deseja também, né? Comum unidade, ou seja, uma unidade comum a todos. O ambiente doméstico está mais relacionado à família, às vezes, né? Quando é extensivo à escola, a igreja também tem essa extensão. São elementos fundantes, inclusive das censuras, das leis, dos regramentos da criança. A comunidade já permite o sujeito trabalhar essa lógica fundante em uma espécie de exercício comunitário, que vai defender o sujeito diante da sociedade, que já é um espaço maior, onde as regras são muito mais claras, muito bem estabelecidas, mas também há mais espaço e possibilidades para erros. E a sociedade, ela não defende tanto quanto a comunidade, tá? Há, por parte das sociedades evoluídas, um regramento específico, e quem está para além da margem se torna marginalizado. E grupos comunitários precisam, então, fazer o resgate desses indivíduos marginalizados para que sejam trazidos, então, novamente para a lógica social, o que é um movimento muito bonito. As autoridades. A família é representada pelos pais, a escola é representada pelos professores, a igreja pelos sacerdotes, a ciência pelos pesquisadores, a imprensa pelos jornalistas, o Estado é representado pelos três poderes, seus agentes e autoridades eleitas. Quais são os desafios dessas autoridades? Crises institucionais, fissões, fusões, mistura de funções que levam a confusões. Olha, isso dá um poema concreto, né? A crise institucional acontece quando há, vamos dizer, uma invasão do território das autoridades competentes. Então, é quando a família briga com a igreja, quando a igreja briga com a escola, quando a escola não quer que o sujeito se manifeste da maneira como ele gostaria, o que vai contra a lei, que por sua vez é fundada pela, pelo Estado, né, pelo Poder Legislativo. Então, acontecem esses fenômenos às vezes. Às vezes uma sociedade complexa precisa lidar com desafios constantes de, vamos dizer assim, embate de ideias entre suas autoridades. Mas isso não pode descambar para uma polêmica, né? Porque cada autoridade tem seu lugar. Então, por exemplo, a igreja não pode proibir o sujeito de entrar na escola. Ah, mas é que na escola ele vai aprender coisas diferentes da igreja. Sim, em todos os lugares. Porque a igreja tem seu lugar, é o lugar do metafísico, é o lugar do olhar especial sobre aquilo que não se vê, sobre aquilo que não se pode provar. Que lindo, né? Mas olha, a ciência é uma outra forma de ver a vida, através daquilo que eu posso entender através do método, que eu posso empiricamente descobrir se existe ou não. Veja que uma lógica não era para interferir na outra, não existe hierarquia entre elas, e as duas formas de pensar a vida, elas podem coexistir.
desde que uma não interfira na outra. E eu usei esse exemplo, mas existem muitos outros, né? A própria ciência, durante uma época, criou uma resolução que a gente chama de. É, criou uma religião da ciência, né? Uma cientologia, vamos chamar assim, né? O próprio positivismo foi muito marcado por uma visão de que a ciência tinha que estar à frente de tudo, que devia ser o fim de todos os processos. Esse cientificismo, eu acho que eu encontrei melhor a palavra agora. O cientificismo ele pode ser muito catastrófico. Por quê? Se eu coloco, por exemplo, a ciência, uh, se eu coloco a ciência acima do poder do Estado, do poder regulador do Estado, eu estou ferrado, né? As pessoas elas vão sofrer, porque em último caso a ciência ela é surda, ela pode ser inclusive desumana, mal utilizada. Tá aí o caso do Holocausto, por exemplo, que chegam histórias terríveis de que os nazistas usavam as crianças judias para fazer experimentos científicos em nome de um bem maior, né? Então você vai ter aí empresas de vacina infectando pessoas com o propósito de inoculá-las. Isso pode ser muito grave. Então veja que a ciência não pode estar acima das leis, também não pode estar acima da ética e da moral, que é muitas vezes representada pelas igrejas, pelas famílias, né? Então tem que haver um debate entre essas autoridades. A crise institucional, ela pode nos tornar mais maduros, mas também pode derrubar a democracia, ela pode derrubar o direito também das pessoas se expressarem livremente. Crises econômicas, ambientais e sanitárias criam desafios entre as autoridades porque fica um jogo de empurra, de quem é a culpa. Os tempos líquidos vão gerar uma época difícil, aonde a sociedade ela aprende muito rápida, mas também as lógicas mudam muito rapidamente. As pessoas elas não querem se condicionar a uma lógica, porque isso é visto como ultrapassado. Então tudo é muito relativizado. Por outro lado, tudo é muito mais rápido, né? Nós temos acesso à informação mais rápida, e isso também cria desafios. Diferenças e injustiças sociais, já vamos falar sobre isso. Descrença, intolerância, individualização do sujeito, agora em tempos de internet, nessa lógica da quarta revolução industrial, que é marcada pela ordem tecnológica, a gente vê uma individualização absurda, as pessoas não se encontram mais, por exemplo, aqui, né? Cada um está na sua casa estudando. Eu nem sei aonde vai parar essa aula, porque eu não tenho controle sobre isso, né? Então, antes nós nos reuníamos numa sala para eu dar essa aula, e vocês podiam concordar, discordar. Aqui, vocês vão me mandar um e-mail que também tem um, uma interferência, um intermédio aí de uma ação tecnológica, né? Isso causa um desafio, você não acha? Desinformação e autoritarismos. Infelizmente, a gente vê o retorno, né, de pessoas autoritárias com uma lógica de poder absolutamente pervertida, porque perverte a lógica, aonde há um indivíduo que quer impetrar regras e normatividades a todos os demais. Há também um desejo de abrir mão dos próprios direitos em prol de pessoas que acham que podem conduzir melhor a sociedade, quando em verdade sabemos, a democracia tem muitos defeitos, mas é o único meio seguro de nós estabelecermos valores para uma sociedade que precisa ser multidiversificada. E a desinformação vem aí muito fortemente para criar bolhas, né? Criar ódio, criar relações conflituosas entre indivíduos que deveriam sentar e conversar, debater, né? Nunca no campo da polêmica, sempre no campo do diálogo. Bom, eu fiz um estudo em 2022 que deu origem à minha dissertação de mestrado, que são os aspectos relacionais, sociais e os transtornos cognitivos, psicológicos de aprendizado criados a partir da pandemia e do isolamento social.
E nós identificamos perda da autoridade, principalmente dos pais e dos professores, falta de socialização, problemas econômicos, contato permanente com temas de próprio interesse, porque o logaritmo das redes sociais faz isso, né? Vimos que durante 2 anos crianças manifestaram suas ideias numa lógica muito narcísica, aonde as redes sociais legitimam o eu o tempo todo, não apresentam a diversidade, né? O sujeito ele é doutrinado em suas próprias lógicas dentro dos logaritmos das redes sociais, e isso gera inúmeros conflitos quando esse sujeito sai dessa lógica do isolamento social e volta a frequentar as escolas, as universidades, os espaços públicos. Há uma crise relacional muito grande, atravessada muito por essa situação que foi absolutamente, diria, catastrófica, sob o ponto de vista social. Pouca relação com multidisciplinaridade do pensamento durante o período de distanciamento social. Foi essas conclusões que nós chegamos com a nossa pesquisa, que envolveu professores e alunos durante a época da pandemia. Boaventura Santos, em 2020, diz que a pandemia escancarou problemas antigos, que o verdadeiro vírus não é o vírus do Covid, mas o verdadeiro vírus é a lógica de poder que está disseminada e que, de certo modo, colocou em risco pessoas que não tinham o aparato possível para se defender durante a pandemia. Ao mesmo tempo, Boaventura Santos chega à conclusão de que aqueles que deveriam cuidar do Estado estavam se beneficiando financeiramente das mazelas do povo durante a época da pandemia. Então ele fala de uma elite nos países em desenvolvimento, como o Brasil, que vão ficar mais ricas ainda com a pandemia, né? E a exceção da excepcionalidade, ele vai dizer o seguinte: quando a gente não consegue resolver um grande problema, em vez da gente continuar tentando, a gente transforma esse problema no causador de todos os problemas subsequentes. Então a gente legitima e naturaliza essa disfuncionalidade. Vou dar um exemplo. Eu digo para você que o Brasil é marcado pela miséria. Em vez de nós cuidarmos disso, criarmos políticas públicas, encararmos, enfrentarmos esse desafio, a gente bota a culpa de tudo que acontece, desemprego, violência, na miserabilidade. Então, acaba que a miserabilidade deixa de ser um problema e um defeito e passa a ser constituído numa lógica que vai explicar todos os fenômenos decorrentes dela. E isso é muito ruim. Ele chama isso de exceção da excepcionalidade. Ou seja, já vivemos um estado de exceção, mas a gente vive além da exceção, a exceção da excepcionalidade. Fantástico, o Boaventura Santos. Bom, eu vou deixar algumas falas aqui de como Paulo Freire vê o contexto comunitário, tá? Vou deixar uma fala aqui do Byung-Chul Han, grande filósofo coreano, me parece que é coreano, me desculpe se eu estiver errado, mas acredito que seja, aonde ele fala da hiperconectividade e os males que isso traz ao sujeito, e o Guy Debord, que está aqui, inclusive eu já li e reli esse livro tantas vezes, A Sociedade do Espetáculo, como nós estamos cada vez mais nos transformando em totens, aonde precisamos produzir e reproduzir o espetáculo em nossas próprias vidas, em nossas relações sociais. E, inclusive, ele faz fortes críticas à mídia, né, porque leva o sujeito a esse universo do espetáculo, e não da aprendizagem, não da cultura, não do reforço dos hábitos saudáveis, ou da prática de um jornalismo funcional, né? É muito espetaculoso tudo. Então, eu vou deixar essas falas aqui para vocês lerem no material de apoio. Tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu, particularmente, gostei muito de estar aqui com vocês. É um tema realmente saboroso, desafiador, né, sob muitos aspectos, e um tema longo. Imagino que vocês devam estar cansados no final dessa trajetória,
mas animados com o que está por vir, porque são temas que realmente nos fazem pensar em muitos assuntos. Certamente vocês tiveram muitos insights sobre a vida de vocês, a trajetória de vocês, os marcos que vocês tiveram ao longo da existência. Quem tem filhos provavelmente viu um espelhamento aqui da vida dos filhos, não é mesmo? E eu espero que nós possamos seguir juntos e nos encontrarmos em outras experiências. Até lá!